Olá! Segundo o governo, a reforma da Previdência vai combater privilégios e permitir a melhoria das contas públicas. E nós vamos conversar sobre o assunto com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. A reforma acabou de chegar, senador. Como que o senhor imagina que vai ser a tramitação? Olha, pela manifestação que ouvimos do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a expectativa dele é que essa matéria possa estar apreciada em 2 turnos, como exige a Constituição, ali por meados de junho, quando ela então chegaria ao Senado. E o presidente Davi Alcolumbre tem manifestado a expectativa de que a reforma da Previdência possa ser apreciada, deliberada, votada entre 60 e 90 dias. Estamos falando aí de concluir toda a tramitação da reforma da Previdência nas 2 casas por meados de setembro. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. E os principais pontos da reforma que o senhor destaca que venha beneficiar a sociedade? É importante para quem está nos assistindo que o Brasil está precisando equilibrar suas contas, ou seja, a gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso termina implicando na elevação da dívida brasileira. Hoje ela já representa mais de 76% da riqueza nacional. E quais são os maiores itens de despesa do Brasil? É o serviço da dívida, os juros que a gente paga para poder tomar dinheiro emprestado para tapar os buracos das nossas contas, que dá mais ou menos 400 bilhões de reais por ano, que é o serviço da dívida brasileira, e o déficit da Previdência. A Previdência brasileira tem um déficit estimado, o ano passado, da ordem de 300 bilhões de reais. E fica faltando muito pouco dinheiro para que a gente possa atender às necessidades de 200 milhões de brasileiros. É uma expectativa de que 60% do orçamento da União é destinado à Previdência. Só para você ter uma ideia, esses 300 bilhões é para atender a apenas 34 milhões de brasileiros, que são aqueles que estão aposentados. Se você abrir os números, é para tapar o buraco das grandes aposentadorias. Não é daqueles que ganham até 5.800, é daqueles que ganham mais de 5.800 e que muitas vezes estão recebendo 15, 20, 25, 30. Nós estamos falando aí de parlamentares, estamos falando de juízes, promotores, auditores, é a alta burocracia estatal. Então, nós não estamos conseguindo. Quando tem uma crise econômica, o trabalhador na iniciativa privada é demitido. Ele fica sem salário. No serviço público, você não é demitido. O governo tem que se virar para pagar as contas. E você não pode sequer reduzir salários. Para você ter uma ideia, países que não cuidaram do equilíbrio da Previdência, vou citar aqui o caso de Portugal, há 10 anos atrás, Portugal teve que mexer na sua Constituição para reduzir salários, porque não conseguia pagar, porque senão não ia pagar a aposentadoria, nem ia pagar o serviço público. Então, a questão da Previdência é uma questão séria. E as bases para a construção dessa nova Previdência, que foi encaminhada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é no sentido de criar um ambiente que possa relançar a economia brasileira. O que é que os brasileiros estão reclamando? Da falta de emprego. As pessoas não têm acesso a salário para manter as suas famílias. E para crescer, a gente tem que cortar os gastos. Para crescer, a gente precisa reduzir as taxas de juros. E para reduzir as taxas de juros, a gente precisa se endividar menos. Portanto, são providências de amplas reformas que serão apreciadas tanto na Câmara quanto no Senado, que nós temos uma expectativa positiva de que a reforma da Previdência possa ser o grande pontapé, a grande arrancada para que a economia brasileira possa crescer 3%, 4% ao ano. O ano passado, a gente cresceu pouco mais de 1% e geramos pouco mais de 500 mil empregos de carteira assinada. Se crescermos 3, vamos gerar 1,5 milhão. Esses empregos vão chegar para os jovens, para as pessoas de meia idade que estão na fila do desemprego. Então nós estamos cuidando de algo que representa o interesse nacional. E nessa hora do sacrifício, todos vão ter que contribuir. Agora é importante que hoje já existe um consenso na sociedade sobre a necessidade da aprovação da reforma da Previdência? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos identificam que é importante equilibrar e dar sustentabilidade à Previdência Social brasileira, para que amanhã
quem vai para a fila para receber sua aposentadoria termine não encontrando nada. Então é importante construir essa nova previdência. Então é importante que as pessoas saibam que nessa hora de sacrifício todos terão que contribuir. Aqueles que ganham mais vão ter que contribuir com mais. Aqueles que ganham menos vão contribuir com menos. Portanto, que ela tem que ser justa do ponto de vista social. Eu chamo a atenção que temos que ter um cuidado especial para os trabalhadores rurais, para os benefícios de prestação continuada, porque esses atendem à base social, atendem aos mais pobres. E os mais pobres, na sua grande maioria, moram no Nordeste brasileiro. Então tem que haver um recorte social e um recorte regional para que a gente possa construir a base de um país mais justo e de um país mais igual. Agora, conversando aqui com os senadores, o tratamento dado ao benefício de prestação continuada, ele ainda não ficou da forma eles consideram adequada, né? A partir dos 60 anos, o cidadão passa a receber R$ 400 e integral apenas aos 70. Isso é uma discussão que certamente vai ganhar muito espaço dentro do Congresso Nacional para que a gente possa fazer uma discussão que chegue a um equilíbrio. Na realidade, nós temos que se convencer que todos vão ter que contribuir. Os mais pobres, mas os mais ricos, sobretudo. Os mais ricos. Aí é que está a questão de combater os privilégios. Nós vamos ter que acabar. Por exemplo, vamos conversar sobre a questão das alíquotas, né? Que foram criadas alíquotas que vão quem ganha mais vai pagar mais, Vou dar um exemplo, porque quem está nos assistindo, e os parlamentares, e os senadores, e os deputados. Pois muito bem, hoje os senadores podem se aposentar com o salário cheio. Eles contribuem, se aposentam com 65 anos ou pelo tempo de contribuição, que é 35 anos, e pode se aposentar ganhando R$ 33 mil. Com essa proposta, eles vão ganhar o teto. 39. Eles vão ganhar R$ 39 mil agora, com reajuste. O último reajuste, correto, 39. Agora vão ganhar 5.800, os novos parlamentares. Portanto, vai haver Mas, senador, os militares, a previdência dos militares ainda não veio. Mas houve a manifestação do compromisso do presidente, do ministro Paulo Guedes e do ministro Onix, de que essa proposta chega em até 30 dias para ser analisado em conjunto com a tramitação da proposta que já se encontra na Câmara dos Deputados. Em relação, a gente acabou não conversando, né, sobre quem ganha mais, paga mais, que eu acho que é um dos motes, né, da reforma. Da reforma. Como é que o senhor avaliou que ficou essa distribuição? Uma alíquota que pode chegar até 22%, né? Mas para os mais ricos, para quem está acima do teto constitucional. Porque, na realidade, tem muitas pessoas que têm previdência complementar. Elas já têm uma outra previdência para poder justamente poderem se aposentar com um salário, com uma remuneração mais alta. Então, o que está se dizendo é o seguinte, para que essas previdências públicas, o regime próprio da previdência, para que ela possa garantir essa aposentadoria integral, a contribuição tem que aumentar, não pode ficar limitada a 14%. Ela pode crescer e chegar até 22% para não gerar déficit. Porque quem está pagando esse déficit? Quem está pagando esse déficit é o governo brasileiro. E quem é que está perdendo quando o governo brasileiro paga? É as pessoas que não recebem escola, que não recebem posto de saúde, que não recebem hospital, que não recebem estrada, que não recebem água, que não recebe assistência social. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro investiu no ano passado menos de 50 bilhões de reais e tapou o buraco da Previdência com 300 bilhões. Ora, 34 milhões levaram 300 bilhões e 200 milhões de brasileiros ficaram com pouco mais de 46 bilhões de reais. Isso está errado. Isso não se sustenta. Por que é que o Brasil ainda não é um país desenvolvido? Porque não tem investimento. A gente precisa fazer mais e mais estrada, mais e mais aeroporto, mais e mais portos. A gente precisa expandir a banda larga. O país precisa se conectar, precisa ter investimentos em banda larga para que os estudantes possam ter acesso nesse mundo conectado, digital, que está transformando as sociedades. E a gente aqui com a velocidade de banda larga que estamos perdendo feio, com a cobertura precaríssima. Imagine no Nordeste, no interior, na zona rural, o jovem, o adolescente e a criança não tem direito a ter acesso
a banda larga, a rede digital, fica atrasado nos seus conhecimentos e a gente sendo passado por trás. Então, na realidade, tem decisões que serão duríssimas, decisões duríssimas que terão que ser tomadas, e essa é a proposta que o presidente Bolsonaro, depois de uma eleição que teve o apoio de mais de 55 milhões de brasileiros, colocou isso na campanha e está apresentando essa proposta para poder dar a chance do país se reencontrar com o seu crescimento. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, sobre a reforma da Previdência. Se você quiser rever esse programa ou outros da TV Senado, você pode acessar o nosso site, é senado.leg.br/TV, ou ir ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, liga pra gente, é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.